Carlos, vamos falar de Leila Cravo. Nossa, Cravo brigou com a Rosa. Cravo. A Leila Cravo, aí eu vou pegar um pouco para mim, vou te jogar inteiro, que você está ansioso para contar tudo, deixar você contar tudo. Mas eu, quando comecei, quando a gente falou da Leila Cravo, já tinha ouvido falar da história do motel, eu achava até que ela tinha morrido lá atrás, em 75. Sim, é. E tinha já guardado lá o podcast Leila, pra você ter uma ideia, eu achava que era da Leila Diniz. Tá. Porque Leila. Achava que era um podcast da Leila Diniz. Quando foi lançado, eu sempre vou salvando para ouvir, uma hora eu vou ouvir. Quando a gente falou Leila Cravo, eu falei, mas aquele podcast Leila, eu acho que não é da Leila Diniz. Daí eu fui ver, era da Leila Cravo. Isso. Gente, que podcast, que história. E que tristeza que essa mulher passou dentro de um mistério que cercou a vida dela toda. Sim. Então, eu não vou nem te perguntar que crime é esse, eu vou te perguntar o que aconteceu. Quem era a Leila Cravo? O que acontece com ela? Faça um caso comentado de Leila Cravo. Então vamos lá. Você vai perguntando as dúvidas que você tiver. Bom, eu sempre quis falar desse crime, porque esse crime, como você aí falou já, deu um preâmbulo ótimo, eles mataram realmente a Leila Cravo. Mas não foi uma morte física. Foi toda uma morte que veio por conta desse acontecimento, né? E para mim, que era criança na época, foi uma história abafada, porque ela é repleta de moralismo e tudo mais. Então, a cena é a seguinte. Na madrugada do dia 11 de novembro de 1975, uma madrugada de primavera, chuvosa, fria, ali na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, de frente ao Motel Vips, que é um motel que fica na encosta, ali numa curva. Um motel, ainda existe esse motel, né? Ele ficou fechado um tempo e agora ele foi reaberto. Tá? Aparece de frente... A história é essa. Aparece um corpo de uma mulher no meio da pista da Niemeyer, que é uma pista simples, uma vai, uma vem, um corpo nu, na madrugada, no meio da pista, e um taxista para, né, freia para não atropelar o corpo dessa mulher. E, segundo ele, quando ele está vindo para a avenida, ele vê essa mulher se jogando da varanda de uma suíte do motel. As suítes maiores, que dão mais para a ponta, que são as suítes presidenciais. Então, ele relata com muita clareza que ele vê essa mulher se jogando. Que são uns 15 metros, né? São uns 15 metros. É uma altura, altíssimo aquilo lá. Ele fica na encosta mesmo. Mas a cena é essa. Basicamente, o corpo de mulher nu, escoriado na cabeça, desacordado, no meio da madrugada da Avenida Niemeyer. Quem era Leila Cravo? Leila Cravo, nessa época, era uma jovem atriz, estava apresentando o Fantástico há alguns meses, tinha 21 anos. Né? Ela já tinha feito novela, ela fez uma novela, inclusive com a nossa querida, saudosa Aracy Balabanian, A Corrida do Ouro. Ela era uma atriz muito promissora, uma moça, 21 anos, da família ali da Urca. Então, cheia de vida, já tinha sido modelo, ela era modelo, né? E estava num momento de ascensão na carreira dela e naquele movimento, né? Estava em 1975, vale lembrar que 1975 foi o Ano Internacional da Mulher, celebrado no mundo todo, e as mulheres estavam pegando um fôlego muito grande, né, nessa época, naquilo que a gente já falou um tempo atrás, em uma live, que foi a segunda onda feminista do mundo. Então, havia sido o Ano Internacional das Mulheres, as mulheres estavam se emancipando dessa tutoria patriarcal, e a Leila não fugia disso. Né? Ela era uma mulher jovem, no Rio de Janeiro, uma mulher livre, não é? Começando a carreira artística e tudo mais. Ela tinha... A história dela é assim: esse motorista encontra o corpo na pista e logo aciona, espera, chama a ambulância, vê que ela tem pulso, que ela está viva, apesar de estar desacordado. É chamada a ambulância e ele também avisa o motel
não é? A recepção do motel. O motel já acionam a polícia e ela é levada para o Hospital Miguel Couto. Ela dá entrada no Hospital Miguel Couto. Ela foi de ambulância? Ela foi de ambulância. Ela não foi com o táxi? Então, o relato é que ela foi de ambulância. Ela chega de ambulância. Ela chega de ambulância porque o hospital é muito rígido com essas entradas, né? Não, porque era de madrugada. Não era de madrugada, não mas tinha celular, não a liga do motel? Do motel é que chama. Tá. O motel é que logo chama ela, porque como ele disse que ela caiu da sacada, se ela se jogou da sacada, na verdade, então logo foi acionado o motel. Bom, o que tinha acontecido naquela noite? Né? A Leila tinha estado em São Paulo, era uma segunda-feira, se não me engano, era uma segunda-feira, uma madrugada de segunda-feira. A Leila tinha estado em São Paulo para fazer uma gravação e depois ido passar o fim de semana em Ilhabela. Da Ilhabela, ela tinha retornado para São Paulo e de São Paulo para o Rio, não é? Chegado no domingo à noite. E ela estava muito baixo astral, porque na época ela namorava um cara mais velho chamado Arthur Braga, um empresário paulista, casado. E eles tinham terminado a relação. E ela estava muito de baixo astral, tudo mais, e ela resolve sair com um amigo, né? Uma amizade colorida que ela tinha com outro cara também casado, que era o Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite, que era um grande advogado, de advogado, de família tradicional carioca, e que eles saíram, ela chegou, ela quis bater um papo, saíram à noite e ali tudo começa. Tá? Bom, depois a gente vai descobrir o desenrolar dessa história. Mas, quando ela chega no hospital, então, desacordada e em estado de coma. Ok? Bom, a polícia é acionada e a perícia é acionada e entra nesse quarto de hotel. E no quarto de hotel, eles vão encontrar alguns indícios que levam eles apressadamente a levantarem no inquérito uma tentativa de suicídio. Então, eles vão encontrar um bilhete rasgado, do qual ela se queixa da vida, meio que levantando essa causa. Eles vão encontrar um relógio de pulso dela quebrado. Eles vão encontrar uma cordinha e uma série de cacos de vidro, junto com louça, maço de cigarro, né? Que não era da marca que ela fumava, porque encontraram um maço de Minister e ela fumava Hilton. E também não encontram um anel de brilhante que ela tinha, né? Depois isso vai ficar muito claro, um anel de brilhante que era de família, que tinha sumido, e dinheiro que ela tinha em espécie na bolsa, que também some. Então, foi levantado todo mundo que estava ali no hotel, né? Gerentes, garçons, porque o motel VIP, né? A gente está em 1975 e a gente tem uma questão muito séria nisso, porque assim, a onda do motel estava começando, Beto. E a febre de motel estava começando a proliferar no Brasil todo, que era uma derivação dos hotéis de alta rotatividade. Né? Estavam tentando ser americanos. Estavam tentando ser americanos para deixar um turismo de carro mais fácil pelo Brasil. Você para, dorme, só que, na verdade, era outra coisa. Era uma ideia de fazer essa coisa... porque a gente estava também naquele boom do Conheça o Brasil, viagens para o exterior eram caras, tinha um tal de depósito compulsório para sair, havia um fomento, estamos em plena ditadura militar, governo Geisel, havia um fomento do turismo nacional, do camping, havia um incentivo de tudo isso, então o motel ele veio muito para atender isso e
Só que ele foi caindo com outras finalidades, né? Então ele tinha essa história de um hotel de alta rotatividade, onde você não precisava apresentar certidão, você não precisava mostrar que você era casado com ninguém para se hospedar, que até então você tinha alguns trâmites. É muito doido, né? Para você ir para um hotel, você tinha que mostrar a certidão de casamento. Se você ia com uma pessoa, com uma mulher, você tinha que mostrar. O motel já vira motel. O motel já começa a ter as suas funções. Que não, e era tudo pelos militares, né? Eles que cuidavam na dos verdade, motéis. os motéis foram impulsionados pelo regime militar, né? E alguns militares controlavam e tinham esse monopólio, digamos assim, das licenças, né? Assim como depois isso derivou numa máfia, né? Porque o motel começou a sofrer um tipo de extorsão. Sim. Em torno de um seguro, né? O próprio caso, esse caso da Leila Cravo, foi um caso que foi um estopim para que uma certa milícia, né, carioca, começassem, que saiu de militares reformados, a extorquir donos de hotéis para garantir um seguro, né, para os hóspedes, para que coisas não aconteçam. E era um seguro, era uma extorsão, era uma coisa doida. E os motéis, diferente do que é hoje, os motéis, e o VIPs em especial, ele tinha passagens secretas. Ele tinha passagens entre os quartos, né, que eram as passagens de serviço. Que até hoje é assim, motel. Hoje até menos, sabe? Porque hoje a coisa já está mais declarada, então não tem como era antes. Antes tinha passagens secretas mesmo, porque as pessoas não queriam ser vistas incomodadas. Então você tinha como circular, os garçons circulavam. Eram corredores que você não via. Quando você via. entrava no quarto, você não sabia nem como é que a pessoa chegava lá. Exatamente. Claro, gente, é lógico que já foi a motel. Né? Todo mundo já foi. Então, os motéis eles tinham muito essas passagens, o que vai facilitar muito o desenrolar desse caso. Bom, dando sequência, a Leila entra em coma no hospital e logo percebem que aquela pessoa, aquela mulher nua, que chega enrolada num lençol depois, não é? Era a Leila Cravo. E aí eles vão como ela veio dali da estrada e o taxista dá o depoimento que ele tinha assistido ela se jogar do hotel, a polícia foi para lá, a perícia foi para lá, tudo mais, e encontram e vão começar a desenrolar porque encontram o cheque desse cara que a Leila estava, o Marco Aurélio. É o Moreira Leite. O Marco Aurélio. Moreira Leite. Porque ele, na versão dele, ele é chamado, né, a partir desse cheque e pedem a versão dele, ele vai dar. Então ele sai, voltando à história, ele sai com a Leila aquela noite, que ela chega de São Paulo, ela está numa fossa que tinha desmanchado com o Braga, né, o empresário de São Paulo, e eles vão a um restaurante muito famoso ali no Leblon, que era o Antônios. O Antônios era um restaurante muito famoso, que se reunia a classe artística, empresários, era um restaurante bem badalado do Leblon, e eles foram para lá, não é? E ela estava triste, chorosa, muito desiludida, tudo mais, e ele convida ela para tomar uma sauna, para relaxar, para conversar melhor, no Vips. E ela aceita de ir, né, com ele para o Vips. E, nesse meio tempo, ela vai ao toalete. Ela foi ao toalete, depois eles pegaram e foram para o Vips. Chegando lá, eles tomaram a sauna e ficaram juntos. E ele, então, na hora de ir embora, ela falou que ela queria ficar um pouco mais, que ela estava com sono, que ela dormiria ali. Então, ele vai embora, deixa o cheque na portaria, isso toda é a versão dele, e vai para a casa dele. E os garçons e a gerência, com hábito de ligar para o quarto, ela atende, diz que estava tudo bem, né? Pede mais uma garrafa de vinho.
O delegado aceitou essa versão, liberou, né, o Sim. Moreira Leite e começa a cariar os garçons. E aí começam a vir alguns depoimentos meio desencontrados dos garçons. Porque um diz que veio e pegou a louça do jantar, que eles tinham jantado, levou a louça embora. Outro diz que ela pediu um maço de cigarro e ele levou um maço de cigarro e viu a louça, e que ela atendeu ele nua. O terceiro garçom diz que levou o vinho, entrou no quarto e abriu a garrafa para ela. Então, nessa suíte, passaram algumas pessoas, alguns homens, que eram esses garçons. Ok? E que ela teria, então, depois, ela tomava algumas medicações de regime, com o efeito do vinho, ela teria pego no sono. Né? Mas a perícia que tinha estado no quarto sugere que teria sido um Um suicídio, uma tentativa de suicídio. Exatamente.